Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, né? Vamos aproveitar mais essa oportunidade que a gente tem de estar aqui reunido, de ouvir, de aprender um pouco mais, né, da doutrina espírita. Então, que a gente possa se desligar um pouco, né, das nossas atividades lá fora e se conectar aqui para que a gente possa estar aberto a aprender e a ouvir, né? O Washington hoje vai falar sobre as diferentes ordens de espíritos, então, né, sempre acrescentar e a gente aprender um pouco mais. Vamos iniciar com a nossa prece, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui presentes e que todos nós que estamos aqui hoje, encarnados, desencarnados, possamos aproveitar esse momento de estudo, de entendimento, para que esse entendimento e esse conhecimento nos ajude a levar a nossa caminhada com mais segurança, com mais tranquilidade, e que, como Jesus já dizia, né, conhecereis a verdade, tereis o conhecimento, e isso realmente nos liberta, nos esclarece. Que o nosso irmão que fará uso da palavra seja intuído e ajudado por esses amigos espirituais, que com certeza aqui comparecem e nos ajudam no trabalho tão importante que essa casa realiza. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, o Washington Martins. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui a desenvolver e a compreender cada vez mais a doutrina espírita. E mais do que isso, é entender e compreender a nós mesmos, a cada um de nós. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas atitudes diante da vida e diante do mundo. E do que queremos e como buscamos esse nosso querer. O nosso tema de hoje tem muito a ver com esse entendimento também, diferentes ordens de espírito. Como nós podemos constatar pela nossa capacidade, no nosso meio social, nós vemos várias diferenças de conhecimento, de entendimento, das pessoas, do nosso coletivo. As pessoas do nosso coletivo, do dia a dia, são diferentes. Na nossa família, entre nossos irmãos, nós somos diferentes um do outro. Mesmo tendo sido gerado no mesmo momento, tendo um irmão gêmeo, são diferentes. Temos as diferenças. E essas diferenças, elas estão além do corpo físico, mas estão no espírito, no seu conhecimento, na sua forma de entender, de interagir com as coisas. E como a doutrina bem nos informa, e como a gente procura cada vez mais entender, o princípio inteligente, ao ingressar no reino hominal, ele passa a denominar-se espírito. Como observamos, como na natureza tudo se encadeia, do átomo ao arcanjo, tudo tem um sentido e uma utilidade nesse universo. Esse princípio inteligente, ao ingressar no reino nominal, ele passa a denominar espírito. Isso é importante a gente frisar e entender. Passa a ser espírito. E esse espírito, no início das suas atividades, é mais que o instinto ali, a dominância. Pelo instinto ele vai dominando, vai agindo. Mas sendo que ele já tem a consciência de si mesmo e é responsável pelas suas ações. Já começamos a ver uma diferença aí. Tem conhecimento de si mesmo, o espírito, e ele é responsável pelas suas ações. E essas suas ações, nessa escalada que ele começa a desenvolver, vai desenvolvendo a inteligência, o intelecto. E o desenvolvimento desse intelecto vai proporcionando, de acordo com a sua ação, ser feliz ou não ser feliz. A sua felicidade está na razão proporcional à forma como ele age, como ele se direciona, como ele se porta na existência ou nas existências ao qual ele está ali a desenvolver nesse caminho. Então, no livro dos Espíritos, nós temos várias questões, eu vou até aqui, que perfilam em torno desse tema, as diferentes ordens de espíritos. Porque tem a ver, está tudo conexo, está tudo conectado. E as questões, ela vem dar uma coerência, uma lógica nesse sentido. E Allan Kardec, assim como nós pensamos aqui essas diferenças, fez esse questionamento, perguntou também lá atrás aos espíritos essas diferentes ordens, porque via nas comunicações muitas coisas variadas, muitas coisas diferentes. E essa diferença tinha que ser estudada, tinha que ser analisada. Por quê? Como é essa diferença? Como elas se processam? Como elas estão ali vinculadas nesse desenvolvimento do espírito? E Kardec, na questão 96, faz a pergunta aos espíritos:
os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia qualquer? E eles respondem, são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que chegaram. Então nós começamos a perceber que essa ordem, essa hierarquia, ela está em ressonância, em consonância com a perfeição. E se a gente fala perfeição, o que é perfeição? Perfeição que é você ser melhor do que você era antes, um ponto anterior. Você avançar e distanciar cada vez mais da ignorância, da incompreensão. E essa perfeição é que vai ditando as ordens, as escalas com as quais o espírito vai se galgando, subindo. E nós vemos nessa perfeição que a ignorância e a sabedoria, a maldade e a bondade e imperfeição e a perfeição. Nós observamos no início a ignorância é muito grande. A ignorância, quando falamos aqui, é da capacidade de não entender, não compreender. Falta de entendimento. Ignorância, não saber. Não é aquela ignorância de agir abruptamente, não. Não é essa ignorância. É essa ignorância do conhecimento, do saber. E a sabedoria. A maldade e a bondade. A maldade, nós vamos ver aqui no início, a maldade. Por quê? Pelas imperfeições que ali está embotada ainda no espírito, e ele utilizando o seu livre-arbítrio, começa a utilizar e aprender, a entender com as coisas não tão boas e as coisas que são boas e são favoráveis a esse processo. E Kardec, estudioso que é, classificou em 3 ordens essa escalada dos espíritos. Mas essa classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar. Mas essa classificação não é nada de absoluta. Não. Ela vai variar. Assim como as cores do arco-íris, a gente não sabe quando termina o verde, começa o azul, quando termina o amarelo e começa outra cor. Ela se confunde. Então, isso não é uma coisa absoluta. Ela está relativizada dentro da gama, do leque dos espíritos que se comunicaram e daqueles que falaram e relataram tal situação. E pela nossa visão, que nós temos aqui no nosso mundo. As mais variadas ordens, e que às vezes se confunde com um com o outro, mas a gente não tem nitidamente, esse é perfeito, esse é imperfeito, esse está no grau X, esse está no grau X mais 1. De longe nós conseguimos observar, mas quando chegando perto, fica difícil distinguir quando sai de uma escala e vai para outra. E observamos essa escala que está dividida em 3 grupos, que é a terceira ordem, os espíritos imperfeitos, que é logo no início da nossa jornada, né? Quando o espírito ele começa a adentrar para esse reino nominal, pelo mundo espiritual e conhecer a si mesmo. Depois os espíritos de segunda ordem, os espíritos bons. E primeira ordem, espíritos puros. O nosso tema, o nosso assunto de hoje vai ser trabalhar em cima dessa escala aqui. Entender as nuances que tem da terceira ordem, da segunda ordem, da primeira ordem. Compreender isso. Porque sempre aqui estamos falando sobre o espírito se desenvolve. Simples e ignorantes é criado e desenvolve rumo à perfeição. E hoje nós vamos detalhar essa perfeição, vamos esmiuçar a miúde as questões que mantém, que detêm uma escala, numa ordem, depois quando ele passa dessa ordem vai para outra, o que ele adquiriu, e depois a outra ordem e assim sucessivamente. É importante a gente entender, esmiuçar isso, não para a gente se colocar, se posicionar, eu estou na segunda, eu estou na terceira. Não, é para a gente sacar e despertar os nossos atos, os nossos comportamentos, o nosso ouvir, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, para a gente já começar a trabalhar, a lapidar essa forma de nós sermos, para poder cada vez mais a gente evoluir, crescer. Porque essa seta aqui, ela está dizendo para cima, por alto, para avançar. E não tem limite. Nós observamos aqui que a primeira ordem é espíritos puros, mas continuamos a avançar. Porque não para. A evolução, o crescimento, ele é constante. Não existe um topo que chegou aqui, pronto, não passa. Não, passa, avança, desenvolve. E esse desenvolvimento nós vamos ver, nós vamos entender e compreendê-lo com mais clareza, com mais entendimento e ver a conexão que existe na nossa existência, a nossa vida. Como ela é importante. E como, à medida do nosso conhecimento, nós temos a capacidade da maior importância e valorizar o tempo que nós temos enquanto estamos nesse caminho, nessa jornada, nessa via harmoniosa que o Mestre, que o nosso Criador nos deu. Que é toda uma estrutura
toda uma logística para poder o espírito desenvolver e cada vez mais compreender a sua existência, a si mesmo, e compreender o que os torna melhor. Na terceira ordem, vamos começar aqui pela terceira ordem, os espíritos imperfeitos, ele tem a predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, possui ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões de que lhes são consequentes. Nem todos são essencialmente maus, uns não fazem nenhum bem e nenhum mal. Tem a intuição de Deus, mas não o compreende. E nós observamos isso lá nos nossos antepassados. Como tinham já a compreensão que existia um Deus, mas não compreendiam e agiam de maneira diferenciada, querendo agradar esse Deus, lhe ofertando bens materiais, ou lhe ofertando a vida de um outro irmão. Então, tinha já uma intenção, mas não compreendia, não entendia. E quanto menos achava que não tinha um Deus só, um Criador, tinha vários Criadores. Conhecimento limitado sobre o mundo espiritual. Realmente, os espíritos imperfeitos têm conhecimento limitado sobre o mundo espiritual. Porque achando-se que essa existência é uma só, ou se é uma só, o espírito sobrevive à matéria, chegando ao mundo espiritual, ainda se sente e acha que ainda existe, que está vivo nesse mundo material, por ter as mesmas sensações que anteriormente tinha quando encarnado e tudo mais, e continua a manter um costume, um hábito que não é necessário mais tê-lo, porque é o corpo que precisava do alimento, do socorro medicinal para curar a ferida, e estando no mundo espiritual, não precisa mais disso, mas ainda como ele não tem a compreensão desse mundo espiritual, acredita e continua a existência física, material ainda a prevalecer sobre si. E pelos ensinamentos também que tem, que é lhe colocado e que ele se coaduna com esse entendimento, com essa compreensão, isso lhe favorece, lhe preenche, achando que morreu, acabou, o que morreu vai esperar um tempo, um momento, até chegar um juízo, um momento em que Deus, o Criador, ou essa força divina, irá fazê-lo levantar e ressuscitar. Então essas são as compreensões que anteriormente os antigos tinham, e que a gente tem que avançar com isso, a gente tem que prolongar isso e ampliar nosso conhecimento em função disso. Mas só tendo da escala. Possui inveja da felicidade dos bons. Possui inveja da felicidade dos bons. Porque aquele que está feliz, que está praticando o bem, ele sente a inveja porque vê a felicidade, vê a alegria, vê a satisfação, vê o crescimento, enquanto ele não, se perfaz no mal, sente vontade de fazer o mal, faz o mal por mal, ou o ódio, e vê o outro feliz, isso lhe incomoda, isso lhe irrita. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corporal. Isso aí nós, ao lidarmos com a doutrina espírita, com várias literaturas que vêm, nós observamos isso. Quantas comunicações nós temos de espíritos sofredores que estão no mundo espiritual sofrendo pelas suas ações quando aqui estavam encarnados, sofrendo sensações e percepções de um corpo físico que até então agora já não tem mais, porque já foi feito o passamento, e continua a sentir, a pressentir isso. Então conserva essa lembrança. A lembrança conserva os hábitos, as manias e tudo mais. Então percebemos essas características que faz parte dessa ordem espírita. Essa predominância da matéria sobre o espírito, ela é muito forte. Ela é fortíssima, essa predominância da matéria, que é a questão de posse. Que aí vem a questão do orgulho, do egoísmo, de ter e de se realizar somente com as coisas materiais. As coisas materiais lhe dando aquela satisfação e a felicidade. Então isso é muito forte nesse estágio de desenvolvimento em que se encontra o espírito. E que ele busca, de maneira ferrenha, ter esse contato material para poder se sentir bem. Então observamos essas características. Então, os espíritos imperfeitos estão aqui distribuídos. Kardec fez muito bem aqui, distribuiu os espíritos imperfeitos em 10. São 5 classes principais dos espíritos imperfeitos. De 10, 5 categorias estão ali, os espíritos imperfeitos. Características dele própria. São impuros, ou seja, estão muito ainda ligados à matéria, ao mal. Se fazem fazer um mal, sentem a satisfação. Não tem a compreensão ainda, é muita ignorância. E faz o mal pelo mal. Levianos. Esses espíritos levianos, eles já têm um conhecimento, mas ele usa disso para poder persuadir, para enganar, para ludibriar. Não tem o conhecimento e a percepção da realidade das coisas.
Mas o entendimento que já tem, já quer fazer com o próximo, com o outro, brincadeira. Brincar de quê? Do ódio, da inveja, do ciúme, de todas essas características que ele tenta incutir no outro, no próximo. Quando vemos nas manifestações espirituais que eles interferem, influenciam nós, que estamos encarnados, eles influenciam esses levianos. Quando lhe vem alguém que tem um caráter ainda ali, coadunando com a sua, ele tenta interferir, tenta persuadir, ele induz, ele fala, assopra ali, para poder ludibriar, fazer interter, brincar. E isso porque ele encontra ressonância naqueles que estão encarnados, ou naqueles que estão desencarnados. Pseudo-sábios, esse é interessante, esse já tem um conhecimento, mas só que eles têm um conhecimento limitado, mesmo pela sua prepotência, né, pela soberba, coisa, se acha que sabe tudo, e falam, então contam um monte de verdades, mas no meio dessas verdades, tem coisas que não são irreais, são mentiras, são coisas que não têm fundamento, que não se sustentam por si só. Então engana, porque são 9 verdades ali e uma mentira no meio, uma falsidade, algo que não bate. Não, isso não é assim dessa forma. A ciência já explicou que é assim. Não é assim. Não, mas não é assim. Eu descobri isso, eu fiz essa fórmula, é assim e assim. Não. É o pseudo-sábio. É muito limitado o seu conhecimento. Mas já entrou no campo do intelecto, da ciência. Mas a soberba, a prepotência, né? A ambição está ali junto, atrelado. E isso ajuda a falsear a realidade, a verdade, o fato, a clareza no seu agir, no seu falar, em suas descobertas. Tem os neutros. Os neutros, eles nem fazem o mal, nem fazem o bem. Estão muito mais ligados à matéria, à satisfação da matéria, mas não fazem o mal, nem fazem o bem. E não fazendo o mal, nem o bem, mas não procuram fazer algo que seja produtivo, eles estão neutros, eles estão deixando de usar o seu tempo, a sua capacidade. Ficam na escala de imperfeitos. Porque não utilizam dessa capacidade que tem, que já está ali, mas não fazem, porque ainda estão muito atrelados à satisfação da matéria, aos bens materiais. Então eles são neutros. Batedores e perturbadores. Esses batedores e perturbadores é uma classe que a gente vai encontrar nos outros grupos aqui, levianos, pseudo-sábios e neutros. Vai ter também espíritos batedores e perturbadores. São aqueles que vivem a perturbar, a ver alguém vacilante, alguma coisa, e ali incutir ideias, a fazer zombaria, a brincar com a realidade, com as coisas, a fazer com que você acredite em algumas coisas, que a gente vem acreditar em algumas coisas, e na verdade chega lá na frente não é aquilo, não se sustentam. E essa categoria aqui está dividida nesse grupo de impuros em vários, porque todos eles têm essa capacidade de manifestação. E esses batedores e perturbadores, eles se manifestam de maneira física também. E isso impressiona as pessoas. Impressiona, que é isso, não sei o quê. E se não tomar cuidado, se não ter o conhecimento, o entendimento daquilo ali, como se processa aquele fenômeno, aquela ação. Isso, aquela ação, é a origem dela, porque é pela linguagem dos espíritos, pela linguagem, pelo seu conteúdo, que nós vamos identificar. Vamos identificá-lo se ele é um espírito sério, se é um espírito brincalhão, se é um espírito que tem um conhecimento do que está falando, ou se não tem um conhecimento, apenas ouviu dizer e está ressoando alguma coisa e bota uma coisinha dele, da ideia dele ali no meio. E vai desenvolvendo. E se nós não tivermos espertos, poderemos pegar, assimilar esse conhecimento e tomá-lo como verdade. Como no caso não é. E para sabê-lo, se é verdade ou não, nós temos que entender, compreender mais, saber como diferenciar, saber mais das coisas da vida, do mundo, para poder perceber essas nuances e não tomar isso como verdade. Esse é o entendimento que a gente deva ter. É por isso que é importante, voltamos a frisar, estudar a doutrina espírita, as obras básicas. Estudar sim, como nós estamos fazendo aqui, para entender já na raiz as nuances, os conhecimentos que aqui tem, do que pode e que não pode acontecer. Do que pode acontecer, mas em determinadas situações e circunstâncias, e com a permissão de Deus. Assim nós vamos cada vez dar passos seguros nesse entendimento. E chegamos agora nos espíritos bons, que se dividem em 4 classes. Mas quais as características deles?
predominância do espírito sobre a matéria. Já observamos aí já uma mudança. Já começa a ter um entendimento, a descortinar a espiritualidade. Já começa a inverter. Já entende que a matéria que ele utiliza, o corpo e as coisas, é uma ferramenta, é um instrumento para ele evoluir, para ele crescer, intelectualmente e moralmente. Mas que o espírito sobrevive ao corpo e que retorna ao mundo espiritual. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impede. Olha só, são felizes pelo faz o bem, já saiu de neutro, faz o bem e impede que o mal seja feito. Olha só, já estão agindo, já estão trabalhando. É aquele bom conselho, aquela atitude positiva, seja ela simples, seja ela complexa, na nossa organização social, mas aquela atitude que faz a diferença para a minha vida, para a vida de todos nós, que impede o mal. Olha só que ação boa, já antevê uma situação negativa, danosa, e já vai ali para impedir, corrigir. Não possuem ódio, inveja e ciúme, e etc. Olha só, já começa ali a lapidar o ódio, que vem ali a raiva, que vem a vingança, coisas tão em si que a gente, que quando está com esse sentimento, nós estamos tomando esse veneno. Nós somos os primeiros a tomar esse veneno do ódio, da raiva, da vingança. Eu tenho raiva, eu tenho ódio daquela pessoa. Olha, já estou pensando, estou imaginando e estou vibrando e jogando essa força, esse fluido negativo para dentro da minha organização física e mental. Quem está tomando o veneno? Quem está sendo o prejudicado? Somos nós, com esse sentimento, com esse comportamento. Então observamos que já os bons espíritos já passam por isso aí. Não, ódio, não tem inveja. O outro tem aquilo, você conseguiu isso? Ótimo, eu também posso conseguir. Eu posso também ter esse bem, eu posso ter essa qualidade, essa virtude. Mas tudo, ele já entende que vai depender do mérito, do esforço dele em alcançar. Porque o mérito é nosso, de cada um, pelo nosso livre-arbítrio. Então os bons espíritos já percebem isso. Eu vou ter inveja de fulano por quê? Fulano tem uma casa maior, tem um piano de cauda maior na sala, enorme. E daí fulano sabe tocar piano? Sabe. Eu sei tocar piano? Não. Para que eu vou querer ter inveja do piano de cauda, se eu não sei tocar piano? Não, mas ele tem, eu tenho que ter. Não, os bons espíritos, não, é porque ele tem aquilo, eu vou ter que ter aquilo. Não, nós somos diferentes, nós somos de ordem diferente, de intenções e desejos diferentes nessa escalada evolutiva. Então o espírito já começa a perceber isso. E ciúme já trabalha, passa por isso. Cada um tem seu valor, mostra seu valor para ver a originalidade daquilo que está contigo, que está consigo, que está lhe acompanhar, que está lhe a caminhar. Não estão completamente desmaterializados e conservam traços da existência corpórea na linguagem, nos hábitos, nas manias, segundo o seu grau de adiantamento. Então observamos que os bons espíritos também eles não estão desmaterializados. Ainda têm sua relação com a matéria, mas de uma maneira diferente, de uma maneira mais sutil, mais elevada. Conservam a sua linguagem, quando aqui estavam encarnados, conservam a sua linguagem, hábitos e manias, que à medida do seu crescimento, ele vai deixando. Mas já está no estágio avançado que ele faz o bem, que ele impede o mal. Ele já consegue ali desvencilhar do ódio, do ciúme. Então você vê que avançou, mas continua ainda ligado à matéria, mas de uma maneira que a matéria é tudo. Compreende Deus e o infinito. Chegamos um ponto fundamental. Compreende Deus. Observam, compreende Deus pela harmonia da natureza, compreende Deus pelos fatos da vida externa e interna que tem. Compreende Deus e vê que existe uma harmonia no universo. Existe uma misericórdia e uma harmonia no universo. E essa harmonia que existe no universo, ela conduz tudo à perfeição. Tudo a uma felicidade. Uma felicidade que vai passando de temporal, uma relação material, depois uma felicidade mais duradoura, mais constante, e uma felicidade cada vez mais em plenitude. E compreender Deus é interessante, compreende, não vê em Deus. Há uma diferença. Nós não estamos vendo Deus, compreendendo. E o infinito que é um limite. Qual o limite que nós temos para crescer, para desenvolver, para ampliar nossos conhecimentos? O infinito. Vai depender da nossa disposição, de força, de vontade e perseverança. Porque é infinito. Tudo desenvolve infinitamente. Não existe o topo. Chegar a um ponto em que acabou. Não. Nós vamos sempre trabalhar nesse infinito. E à medida que nossa capacidade de inteligência e tecnologia avança, olhando para o cosmos,
nós observamos que o infinito deixou de ser aqui nossa galáxia pequena. Deixamos de só ver aqui que o Sol é o astro maior que nos ilumina e tem a Lua ali à noite a nos brilhantar e a gente fazer elogio à noite. Que noite bela, que lua linda. Não, a gente avançou e estamos olhando mais um universo maior, mais amplo. E essa amplitude, nós começamos a descobrir outros planetas, outras galáxias, o espaço cada vez mais longínquo, anos-luz, e assim vai. E tem um sentido para existir esse universo, tem um sentido para existir todo esse cosmo aí. Porque até então, lá atrás, nós almejávamos que nós éramos o centro daqui, o centro de tudo. Nós éramos o centro. E mudou. E mudou duramente, a duras penas para alguns que descobriram, cientistas e pesquisadores. Mas continuando aqui, influencia os homens para o bom caminho e os protegem. São esses os bons espíritos que influenciam os homens. São aqueles que nós chamamos de bom gênio, né? Espírito protetor, anjo da guarda. São esses espíritos que nos influenciam e nos protegem. Influenciam como? Dizendo, nos ajudando. Essa é a inspiração que nós temos. É quando nós fazemos a nossa prece, ou pedimos, Deus, por favor, me socorra, isso aqui. É esses bons espíritos que, regido pela justiça divina, pela providência divina, vêm ao nosso socorro, estão conosco. A nos intuir, a nos indicar. Mas não pegando a gente pelo braço, não faz aqui, vai para essa direção, vai para cá. Não, faz assim, não. É sutil intuindo. Para quê? Para que a gente tenha um mérito, para que a gente pense, haja, como se nós tivéssemos a ideia. Aquele pensamento, aquele estalo, eureka, é assim. Mas foi essa intuição, essa influência dos espíritos, ali, essa dica, preste atenção, você tem, a solução está aí, perto de você, está junto, olha, calma, respira, olha, caramba, é isso mesmo, e a gente toma a nossa atitude. Não é assim? Isso se torna original, porque isso faz parte do nosso esforço, do nosso bom esforço e mérito. Então eles estão a nos ajudar, e aí a gente começa a perceber que nada no universo está parado. Que os espíritos, à medida que vai evoluindo, eles não ficam sentados numa nuvem, tocando harpa, ou esperando, ou confraternizando ali na alegria. Não, estão trabalhando. Trabalhando para quem? Para o próximo, para a evolução, na misericórdia divina. Porque à medida que ele trabalha, que desenvolve isso aqui, ele cresce. Ele compreende mais e melhor e desenvolve, amplia a sua bondade, a sua capacidade de agir e de pensar. Terão que passar por provas até atingir a perfeição. E esses bons espíritos terão que passar por prova. Já passam, depois evoluindo, da questão de expiar. As encarnações não são tão expiatórias, mas já são encarnações de provas. E que provas? É desenvolver a sua capacidade, ampliar o seu conhecimento, a sua bondade, as suas virtudes, o entendimento, o conhecimento. Porque nós observamos que nós avançamos. E nós temos que avançar no aspecto moral e no aspecto intelectual, ou vice-versa. E na nossa jornada nós observamos que a gente às vezes vai numa virtude e a outra fica um pouco para trás. Aí depois a outra tem que desenvolver também, porque elas juntas, elas se completam e elas se potencializam naquilo que a gente temos que desenvolver. A nossa capacidade como um espírito completo, entendedor, utilizando o quê? O intelecto, a bondade, a sabedoria. Isso é importante para nós, para o nosso desenvolvimento. Aí, essas 4 classes divididas aqui, que os bons espíritos dividem em 4. A quinta aqui, benévolos. Os espíritos benévolos são aqueles espíritos, como está na doutrina espírita, como Kardec categorizou, são aqueles que são caridosos, bondosos. Eles são bondosos em uma amplitude que ajudam o próximo, que trabalham o seu sentimento fraterno. São aqueles que estão sempre predispostos a colaborar. Aqueles que têm a empatia com o próximo, o bom sentimento. São esses benévolos que estão aí a fazer a caridade, a desenvolver esse sentimento tão nobre e tão importante no momento que nós vivemos na nossa sociedade como um todo, das pessoas se predisporem a fazer pelo outro sem ter o interesse. Aí que está a questão, não tem o interesse, eu faço isso para ganhar aquilo. Não, faz aquilo porque aquilo lhe satisfaz, se sente feliz, se sente alegre, aquilo lhe alimenta, lhe sustenta e aumenta a sua capacidade de entender. Eu estou fazendo a minha parte na criação, estou crescendo na criação pelas minhas ações.
pelo meu estado de felicidade que eu cito em praticar. Tem os espíritos sábios, e aqui eu botei ciência. Esses espíritos sábios são aqueles que têm a capacidade intelectual muito em grande amplitude, desenvolvem a sua capacidade intelectual mais do que a capacidade moral. Mas a sua capacidade intelectual, ela é de uma capacidade de utilidade para aquilo que ele está se empenhando. Então ele pratica, ele desenvolve a sua capacidade para ter invenções, para discutir fatos e situações da vida material ou da vida física, mas com o intuito da utilidade, que aquilo vai servir para o maior número de pessoas, que as pessoas possam compreender o seu invento, possam entender a sua fórmula e utilizar essa fórmula no seu dia a dia, na sua vida. Seja aquele mais simples no dia a dia ou aquele aglomerado mais complexo que possa utilizar. Mas sim aquela intenção, eu vou fazer isso para ganhar rios de dinheiro, para ganhar milhões, para ter patente, com esse interesse. Não, vou fazer isso para poder ganhar. Não, é a utilidade que ele está promovendo com conhecimento. E ele satisfaz com isso, com esse invento. Ele acha isso fantástico, interessante e ajuda a desenvolver. Ajuda a dar estrutura à nossa sociedade, para o progresso. Ajuda a intelectualizar a matéria, uma das atividades que nós temos enquanto encarnado. E tem aqui a sabedoria. A sabedoria são aqueles espíritos que têm um desenvolvimento moral bastante elevado, bem direcionado. Ainda o intelectual ainda a ser trabalhado, mas bem desenvolvido, então tem um conhecimento do sentimento, tem um conhecimento já das relações com os espíritos, das relações das coisas, tem um conhecimento profundo do significado da vida, da existência, de assuntos que precisam ser cada vez mais divulgados, diluídos para os outros, para as outras camadas, né, de desenvolvimento, para entender e compreender. Então, ele tem essa sabedoria, esse aspecto moral bem forte na sua forma de ser, que ainda o moral tem que ser trabalhado. E os espíritos superiores, que junta a ciência, a sabedoria e a bondade. Esses espíritos superiores são esses espíritos que nós entendemos como bem desenvolvidos, que vêm ajudar, que vêm avançar, fazer o progresso da humanidade, mas daquela maneira sutil, daquela maneira leve e de maneira ordenada, para poder a sociedade compreender e entender. Esses espíritos superiores, nós observamos que eles passaram toda aquela escala do décima, nona, oitava, sexta, sétima, quinta, quarta, terceira, e chega a superior. Aí a gente vê a confluência da ciência, da sabedoria e da bondade. Como elas juntam, potencializam a nossa capacidade. E chegamos aqui aos espíritos puros, que é uma única classe. É uma única classe. E nessa classe, qual é a característica dele? Nenhuma influência da matéria. Ou seja, a matéria já não influi nele. Se os bons espíritos ainda a matéria influenciava, né? Apesar de já o espírito sobrepor a matéria, aqui os espíritos puros, nenhuma influência da matéria. Não estão sujeitos à reencarnação. Superioridade intelectual e moral absoluta. Esse absoluto eu botei aqui entre aspas. Absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Observamos que não tem absoluto, porque sempre desenvolve. Está sempre desenvolvendo. Mesmo os espíritos puros têm o que aprender, têm o que fazer, têm o que praticar e ampliar. Então, o absoluto dele aqui é relativo às outras classes. Isso é muito importante a gente saber, entender essa relatividade. Ajuda os homens nos seus sofrimentos e a se aperfeiçoarem. Observamos aqui que não estão sujeitos à reencarnação. Eles não estão sujeitos mais à reencarnação para expiações, para provas, não estão sujeitos mais a isso. Mas pode existir uma situação, um contexto, que eles possam vir em missão. Nós temos isso com o caso de Jesus. Jesus foi um espírito superior, puro, um espírito puro, que aqui esteve a desenvolver o seu trabalho. A desenvolver o que desenvolveu aqui, que até hoje nós falamos dele. Até hoje nós estudamos a boa nova do Mestre Jesus. A entender, a compreender e a praticar. Se hoje a gente já compreende e entende à luz da doutrina espírita, porque Jesus naquele momento ele disse coisas que ainda viria mais à frente o Consolador para ampliar o que ele havia dito. Isso hoje a gente está lidando com esse conhecimento aqui para ampliar, para poder a gente passar para outra fase, para praticar. Então nós vemos esses espíritos que vêm em missão,
mas também são os ministros de Deus, que estão providenciando, organizando os globos, os orbes aí, porque nós sabemos que existe um mundo espiritual, e no mundo espiritual existe toda uma organização, porque nenhum de nós, em qualquer escala em que estejamos, nós estamos longe da presença de Deus, estamos desprovidos do olhar de Deus e da sua providência divina. Todos nós, mesmo ainda em estado imperfeito, a providência divina está ali a nos orientar, a nos fortalecer, a nos amparar. Mesmo quando, no estado imperfeito, agimos pelas nossas ações de maneira má, quanto mais agimos de maneira má, quanto mais temos durarmos nesse processo, depois tanto tempo levaremos para retornarmos e entendermos e compreendermos e lapidarmos aquilo que praticamos, sentir aquilo que praticamos para crescermos, para desenvolvermos. Porque nada passa ao olhar de Deus. Se existe a lei de ação, de causa e efeito na justiça divina, é para isso. Porque nós utilizamos o nosso livre-arbítrio, mas tem a lei de causa e efeito. E esse efeito vem para quem o fez, para quem cometeu. Então, os espíritos avançam, evoluem, crescem também, e são parados pelos espíritos. E esses espíritos superiores, eles coordenam toda uma camada, toda uma rede de espíritos para ajudar, para auxiliar, para tirar do sofrimento, para levar a instrução, o entendimento e para direcionar as missões, as provações, as expiações necessárias para o desenvolvimento daqueles espíritos que estão naquelas escalas inferiores, que não compreendem, mas que precisam crescer, precisam desenvolver. E esses espíritos superiores estão aí a nos amparar, porque tem uma amplitude, tem uma capacidade maior de estar em vários lugares e de pegar a vibração, os nossos pensamentos, as nossas emoções para serem trabalhadas, as nossas ações, as nossas intenções dos nossos atos, para saber coordenar qual será a melhor expiação, a melhor prova para que possamos cumpri-la e ser o antídoto da nossa própria ação, enquanto encarnado ou enquanto no mundo espiritual, agindo através do nosso livre-arbítrio. Então observamos como a justiça de Deus nos ampara e essa escala maravilhosa que existe. E que nós estamos inseridos nessa escala. E se nós estamos inseridos nessa escala, nós temos que ver com alegria que por mais ainda distante que estejamos de chegar mais à frente, mas nós já estamos num ponto que também não estamos lá atrás, lá no fim da fila, lá no início do degrau, lá no início da escalada, não. Já estamos em escala. Só que de vez em quando a nossa mão parece que escorrega um pouco. A gente mas isso não quer dizer que nós estamos retroagindo, voltando ao ponto anterior, não. Porque à medida que a gente avança, a gente não retroage, não retrograda no nosso desenvolvimento. Podemos sim voltar em uma condição social, num ambiente desfavorável, mais grosseiro, mas o nosso conhecimento, a que nível moral que nós tínhamos, ele continua conosco. Só que aquele ambiente ali já não é aquele que a gente estava lá utilizando, mas através das nossas ações não foi tão bom e a gente teve que ir para um contexto diferente, encarnar um contexto diferente para poder ali. Mas nós ali, nesse contexto diferente, meio grosseiro, nós somos utilidade para ajudar aqueles que ainda estão naquele nível a desenvolver e a gente a trabalhar, a reparar, a lapidar aquilo que nós não entendíamos até então, tendo um conhecimento intelectual e tendo uma moral e não sabendo utilizar isso de maneira adequada. Então, a gente não decai. Decair não quer dizer retroceder, retrogradar, perder aquele conhecimento que a moral que tinha, não. É apenas voltar a um ponto anterior, um ambiente anterior, um contexto anterior, mas com o mesmo conhecimento e entendimento. Mas voltar a escalar e subir cada vez mais com mais firmeza, com mais segurança. É isso que nós estamos fazendo. E se no início a gente desenvolve muito músculo, força material, né, para poder escalar, mas à medida a gente vai vendo que não é a questão de força física, muscular, que vai fazendo a diferença. À medida vai sendo aqui, ó, a perseverança, a capacidade de entender, a capacidade de perdoar, não só desculpar, mas perdoar. E de sublimar cada vez mais o que nós temos de melhor. A nossa mente, nosso pensamento, nossa inteligência e nossa capacidade afetiva de sentir e de trabalhar isso. Isso que é importante. Mas diante disso tudo aí, ótimo, vimos toda essa escala. Existe toda essa escala aí de espíritos, né, manévolos, impuros, né,
neutros, batedores, depois vem espíritos benévolos, sábios, tudo bem. Mas e o progresso? Como é que se dá o progresso? Como é que se diferencia isso aí? Como é que eu posso fazer, como nós podemos fazer diferente? E qual é a diferença crucial, intrínseca que faz entre um e o outro, nesse processo, nessa escalada? Aí a gente entra em outro tema do Livro dos Espíritos, a progressão dos espíritos. Na progressão dos espíritos, na questão 114, os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Kardec perguntou. Aí os espíritos responderam: somos nós, através do nosso esforço, que nos melhoramos. Os espíritos melhoraram. Não foi Jesus que disse, a cada um segundo as suas obras, a cada um segundo os seus esforços? Então é o nosso esforço que melhora. E isso já muda o contexto. Porque até então, lá atrás, nós acreditávamos que, rezando para Deus, ou fazendo alguma coisa material para Deus, Ele nos livraria daquela situação e nos colocaria na frente da fila. Ou colocaria um degrau a mais, nos içava um degrau a mais. Não, é os nossos esforços mesmo. Deus é justo para com todos. Ele é justo para com todos. Todos criou. Ele criou simples e ignorantes. Olha, você criou simples e ignorante todos. Por que vai ficar dando ajudinha a uns e outros? Por que uns são escolhidos e outros não são escolhidos? Olha, que criador é esse? Que pai é esse? Que é um filho, deixa ele seguir e ir para a faculdade. O outro não, vai ficar aqui comigo, vai trabalhar comigo, vai fazer a primeira série, o ginasial vai ficar comigo aqui. Ó. Que pai justo é esse? Que amor é esse? Se nós não fazemos isso com nossos filhos, com os nossos queridos, como dizia Zé Manuel, né, quando ele fala dos nossos queridos, por quê? Deus, o Criador de tudo, faria isso. A uns isso, a outros não. Não, todos são bons e todos irão crescer. E analisando as seguintes condições. Primeiro, espírito e matéria estão sempre associados, pois, qualquer que seja o grau em que se encontrem, o espírito está revestido de um envoltório, ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e se eleva na hierarquia espiritual. Pois bem, entendemos perispírito. Observamos então nesse contexto aqui, que à medida que a gente vai evoluindo, seja nesse planeta aqui, Terra, que nós estamos habitando, ou nos planetas futuros que iremos habitar, o espírito lá chegando é o fluido daquele orbe é que vai ser retirado para servir de roupagem para o espírito. E à medida que o espírito evolui, os fluidos que são absorvidos e são organizados para essa roupagem é de acordo com a sua elevação. Ou seja, prestando atenção, né? Não é o perispírito que evolui. Não, ele não evolui, é a gente que evolui. E a gente evoluindo, a gente agrega uma faixa de matéria perispirítica adequada à nossa evolução. Então vemos que nós somos artifícios da nossa evolução. Nós somos agregadores de toda a matéria que está conosco e que nós utilizamos para a nossa evolução. Isso é importante. Então sempre vamos ter um envoltório perispirítico. E à medida que vamos avançando em mundos mais evoluídos, teremos sim perispírito, mas mais quintessenciado, mais livre, mais sutil. Por quê? Porque o espírito evoluiu, está mais sutil. Os seus interesses, a sua forma de ser, de agir, é diferente. E isso dá a diferença. Segundo, em sua escala progressiva, para atingir a perfeição, o espírito deve lutar para que sua natureza espiritual domine sua natureza material, desenvolvendo a sua inteligência, despojando-se de influências da matéria, libertando dos males como egoísmo, orgulho e conquistando bens como a caridade e a humildade. Então observamos como a questão da matéria é um tema nosso lá de trás e que a gente vem trabalhando isso. Porque a gente já entende que a matéria, matéria não quer nada de material. Material tudo é perdição. Não, a matéria não é perdição. A matéria é uma ferramenta, um instrumento nosso para desenvolvermos. Só que a forma como lidarmos com ela é que vai ser o diferencial. Como uma forma de utilidade para a gente crescer. Crescer como espírito, como ser, como homem. Homem de bem, homem que tem posse das coisas, mas como entendendo que é por empréstimo. Que tudo que nós temos material de posse não é nossa, é empréstimo. Porque quando a gente parte, a gente não leva isso junto conosco. Mesmo que levássemos lá para a urna e colocasse junto lá,
Assim como lá os faraós fizeram, né, levaram tudo, aqueles seus bens, até os seus servos, né, levaram junto. Mas chegando no mundo espiritual, cadê? Olha para o lado, cadê o pessoal? Ninguém está lá não. Cada um está no lugar onde que ele se conecta, não está junto. Não está, não tem, é sozinho, é a gente que vai sozinho. E com a nossa consciência, com o nosso entendimento, com a nossa compreensão. Então nós entendemos que a matéria é um meio de a gente evoluir, trabalhar, crescer, mas não escravizarmos com ela. E isso faz desenvolver a nossa inteligência, despojando da influência da matéria e libertando dos males como egoísmo, orgulho e conquistando bens como a caridade e a humildade. Caridade e humildade bota aí como um bem, e esses realmente são bens. Porque à medida que a gente pratica a caridade e a humildade, a gente começa a transformar a nossa matéria mental. A nossa matéria mental muda, porque a gente começa a pensar, a agir de forma diferente, de forma a sobrepor o espírito, o lado bom, o lado que enobrece, que engrandece a nossa existência e a existência daqueles que estão conosco. Porque que adianta a gente estar comendo um prato saboroso, enquanto aquele do lado não tem condições de comê-lo? Não porque não tem um prato saboroso, está aqui o prato saboroso, mas só que o corpo, o organismo físico que aquela pessoa está ali utilizando, está debilitado, está doente, e o impede de comer aquele prato gostoso. O seu sistema digestivo está em desarmonia, o impede de comer aquela coisa gostosa. E nós começamos a entender, compreender por que aquilo. Por que acontece isso? Por que acontece isso com o meu irmão e acontece isso com o vizinho? Por que não acontece com aquele outro lá? Esse entendimento que nós vamos levando, avançando esse entendimento e vendo quais são os reais bens que sobrevivem ao corpo. E terceira, os espíritos foram criados iguais, simples e ignorantes, porém todos se tornarão perfeitos. Não apenas eternos. O espírito pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Deus não libera os espíritos das provas. Então, a perfeição. Sempre a perfeição a brilhar, como uma estrela no céu a brilhar. A perfeição. E como chegar à perfeição? É caminhando. É caminhando como a gente vem fazendo. Mas caminhando cada vez mais, diminuindo nossos instintos de preservação, nossos instintos egoístas, e mais estimulando a nossa capacidade, nosso intelecto e nossa bondade, nosso amor e sentimento. E vendo como isso reflete bem no nosso organismo físico. Também. Porque quando a gente está feliz, contente, está desperto, mesmo num momento de desastre, mas te mantém seguro, não, vamos ajudar, vamos fazer a caridade, aquilo nos dá uma energia, uma satisfação de ver, eu tenho a capacidade. Observamos isso na tragédia que passamos aqui em Nova Friburgo, em 2011. Quando a gente se locomove, né, fica comovido com as coisas e se mexe para poder ajudar o outro, pelo estado de caos, de perda, de sofrimento do próximo. E a gente agindo, a gente cresce, a gente desenvolve e percebe. Caramba, cada minuto da minha vida, cada momento com as pessoas é um momento para ser bem vivido, bem sentido. A cada instrução, a cada conhecimento que eu adquiro é para ser bem utilizado. Porque amanhã eu não sei se estarei aqui encarnado, estarei retornando ao mundo espiritual. E lá chegando, com o que eu aprendi, com o que nós vivenciamos, é que vai fazer diferença. Vai ser a nossa riqueza, é a nossa bagagem, é o nosso tesouro. Então, uma boa noite a todos e que possamos perceber e andar cada vez mais com esse entendimento. Porque onde o mérito da luta? Todos têm o livre-arbítrio para escolher entre o caminho do bem e do mal. E é justamente pelo uso correto que fazem deste livre-arbítrio que conquistam o mérito para chegar à primeira ordem. Uma boa noite a todos, que possamos ficar sempre com Deus e com os seus pensamentos e sermos bem intuídos nos nossos momentos felizes e de tristeza para tomarmos as direções mais certeiras, mais assertivas na nossa jornada evolutiva. E por mais o ambiente físico nosso, por mais o nosso social pareça que está meio deslocado, meio complicado, calma, vamos ficar despertos, atentos, porque em cada complicação há uma solução, há uma saída, há uma mola propulsora para a gente pensar diferente e sair dessa situação. Uma boa noite. E aí, a Magui estava aqui falando uma frase que ela usa muito, né? Séculos incontáveis e milênios sem fim, né? Magui sempre fala isso, aí às vezes diante disso a gente dá um desânimo, mas
Que desânimo, né? A gente, diante disso tudo, aí, excelente, ótimo, né? Ótimas reflexões para a gente ter, para a gente ver, né, da onde a gente começou e aonde a gente vai chegar, né? Então é importante porque isso nos dá esse estímulo. Porque às vezes a gente se sente tão cansado, né, de estar na existência, na luta. A gente, mas eu já vivi tanto, mas nós somos, o cansaço é do corpo físico, né? É do material, o trabalho, é a lei do trabalho. Né? Não vamos nos iludir que nós vamos ficar nessa inércia, né? Que a gente às vezes escuta as pessoas falam, morreu, descansou. Né? É um descanso, claro, que a gente tem que compreender, que é um descanso, lógico, o espírito vai ter o seu momento de refazimento. Né? Nós passamos muitos anos... quanto mais a gente vive aqui na matéria, a gente tem essa ligação, né? Essa ligação com a matéria, ela se perpetua. Então, é claro que quando a gente desencarna, né, não é chegar lá, desencarnei, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não, não é bem assim, né? A gente tem um período de readaptação no plano espiritual. O que é isso? É exatamente esse descondicionamento que o espírito vai tendo dessa matéria. Nós estamos ligados aqui, né? O nosso espírito, através do nosso perispírito, como disse o Washington, está ligado a esse corpo, né? Aos 100 trilhões de células. Então, é uma ligação muito forte. Então, não é de uma hora para outra. E é claro que a gente ter o conhecimento do que se passa conosco, né, aqui e depois que a gente desencarna, vai nos ajudar. Mas o que realmente faz a diferença é o nosso desapego. Porque a gente pode ter o entendimento, né, a gente está aqui, está buscando isso, buscando esse conhecimento da doutrina espírita, que nos ensina de onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai. Mas se a gente, com esse conhecimento, não começa a praticar, né, esse desapego com as pessoas, com as coisas materiais, porque a gente tem apego também aos nossos entes queridos, é claro. A gente ama, é um amor, apego, um amor que quer manter ali. Mas às vezes não é para ser assim. Nós temos que compreender isso. Então, trabalhar o desapego, trabalhar no bem, isso sim. Isso vai fazer a diferença no tempo que vai durar esse descondicionamento. Quanto mais agarrados nós formos aqui, quanto mais apegados, mais difícil vai ser esse retorno, essa readaptação no plano espiritual. E isso é pessoal, né? É pessoal e é de cada um. Então, olha como é bom a gente entender isso, fazer parte dessa escala. Nós estamos ali, naquela escala de espíritos imperfeitos. Ainda. Isso não é eterno, né? E Washington disse muito bem, Deus não criou ninguém para ser privilegiado. Ninguém. Todos, sem exceção, foram criados assim. Até Jesus, que foi o espírito mais puro que já reencarnou aqui, fez a sua evolução em outras moradas, em outros planetas, e quando ele veio aqui, ele já tinha atingido esse nível de espírito puro. Ele não foi criado assim. Ninguém é criado assim. Não há privilégios na criação de Deus. Todos nós vamos ter as mesmas oportunidades. Agora, como que nós vamos levar isso? De que forma nós vamos usar o nosso livre-arbítrio? Isso é de cada um. Somos nós mesmos os responsáveis. Quanto tempo nós vamos ficar nessa escala? Depende de nós. E não é também de uma hora para outra. A gente vai se modificando. A cada nova existência, a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai adquirindo virtudes, né? E nessa caminhada a gente chega um dia à perfeição. Mas também não é para chegar na perfeição ficar inerte. Trabalho é constante. Porque como chegar a uma condição de espírito puro e ficar na inércia? Está vendo aí a situação, né, de um planeta como o nosso, que é de provas e expiações, passando por momentos de mudanças, de turbulências, como nós estamos vivendo, em todos os aspectos, né? Mudanças que são morais, que nos sacodem para que a gente realmente desperte, para que a gente saia do lugar. Não é à toa que a gente está aqui passando por isso. Não, tem um objetivo. E como disse o Washington, a gente de vez em quando dá uma escorregada, mas a gente não vai voltar. Né? A gente já passou por existências, por planetas e mundos primitivos. Se a gente acha que aqui está ruim, já foi pior.
Nós já estivemos em planetas piores, onde o instinto prevalecia, aonde as primeiras encarnações foram mais voltadas para o instinto, para as paixões. Nós já passamos por isso, já subimos um pouquinho. E a gente vai adquirindo essa experiência exatamente através da reencarnação. Uma hora a gente vem numa situação favorável ao nosso entendimento, ao nosso conhecimento. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui, né, encarnados no planeta Terra, aqui num centro, né, espírita, aprendendo, tendo esse conhecimento. Mas numa outra oportunidade, a gente pode estar num país completamente diferente. A gente pode estar até em outra religião. A gente pode estar lá no Oriente, reencarnar como muçulmano. E aí? Pô, mas eu já tenho esse conhecimento, é perdido? Não. Eu vou aplicar, eu vou ajudar, eu vou ter que aplicar o conhecimento que eu adquiri lá, dentro daquela religião. Numa situação social diferente. Hoje eu tenho condições, né, de estudar, de desenvolver o meu intelecto, mas talvez isso também fomente o meu orgulho. Então eu vou ter que vir numa outra encarnação que eu vou manter esse conhecimento, mas que eu vou ter que desenvolver outras coisas. Vou ter que desenvolver sentimentos. Olha que interessante a gente entender tudo isso. E aí a gente vê que não há privilégios da parte de Deus. Ninguém é criado, ninguém é eleito. E o outro não tem as coisas? Claro que não. A lei de Deus é única. É única, é para todos. Ninguém é privilegiado, ninguém é beneficiado porque crê de um jeito, porque não crê, porque faz uma oferenda exterior, porque vem ao centro. Não, isso não faz diferença. Né, o que faz diferença é isso, é esse conhecimento que a gente tem e a gente coloca isso para dentro, né, coloca isso nos nossos pensamentos, coloca isso no nosso dia a dia, porque se não for assim, a gente está tendo conhecimento, mas não está sabendo transformar o conhecimento em sabedoria. E a sabedoria não é para ser melhor do que ninguém, é sabedoria para a gente se ajudar. Para a gente se livrar das nossas imperfeições, deixar de ser menos orgulhoso, deixar de ser menos vaidoso, menos egoísta. Né? Nós estamos ainda no tempo do olho por olho, dente por dente, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é assim? Nós funcionamos ainda assim. Né? Então, assim, nós vamos nos desenvolvendo para nos livrar disso. Não estamos aqui para superar ninguém, para ser melhor do que ninguém. Se o outro tem, que bom para ele. A gente sabe lá que circunstância que o outro conseguiu, né? Porque a gente olha o outro, a pessoa é bem-sucedida, a pessoa tem um cargo, a pessoa tem poder. Como que ela conseguiu aquilo? Será que foi honestamente? Aí fica a pergunta, mas a gente tem que saber se o outro é honesto, a gente tem que ser honesto, independente do outro ou não. Então é uma questão pessoal. O crescimento íntimo é intransferível, é nosso. Então, nós temos que zelar por ele. Né? E sempre nos mantermos persistentes no melhor caminho, nas melhores escolhas. Vamos errar? Vamos. Vamos achar que a gente está fazendo o bem e está fazendo mal? Vamos. Vamos nos equivocar muito. Vamos errar muito. Mas com o erro nós vamos aprendendo. Né? Então, entender tudo isso realmente nos fortalece. Né? Como diz a Magui, séculos incontáveis e milênios sem fim. Né? É infinito. A gente não vai evoluir, ficar, né, ali na inércia, vai chegar no top lá dos espíritos e vai ficar... Não! E o trabalho que tem que ser feito? E os espíritos que têm que ser ajudados? Os irmãos em sofrimento? Como alguém pode ser feliz e ficar olhando o outro na desgraça e não fazer nada? A gente não faz isso. Quando a gente sabe de alguém que está em dificuldade, a gente se mexe, a gente quer ajudar, a gente quer dar uma condição melhor para aquela pessoa. Imagina um espírito puro que chega num nível como a gente viu aqui e vai ficar na inércia, olhando, achando tudo bonito, contemplando a natureza e não vai fazer nada. Não, é lei do trabalho. Então vamos trabalhar. É claro que o trabalho não vai ser tão penoso como o nosso, né? Nós estamos aqui, a gente trabalha, a gente fica cansado, a gente cansa, mas o espírito vai sempre trabalhando, mas esse trabalho também vai ficando mais sutil, mais tranquilo, à medida também que a gente vai se desmaterializando. Né? Então é muito, muito importante, foi ótimo essa reflexão que o Washington trouxe, para que a gente pense sobre isso, para que a gente não desanime diante de tudo que a gente tem que fazer, e muito pelo contrário, que a gente se sinta fortalecido, encorajado, porque é isso mesmo. A luta é essa, estamos no lugar certo, com o trabalho certo, com a família certa, com o chefe certo, está tudo certo. Né? A gente aqui tem que aprender
a compreender mais do que a gente vê, né?